Quando eu estava hoje, acordado, na madrugada, eu não dormi até o presente momento, eu li um cronograma, eu não sonhei. Agora pode gravar, que eu vou passar o que eu vi. Eu vou detalhar, gente, eu vou desenhar, vai ficar tão claro esse desenho. O Senhor está dizendo, eu irei fazer, com o ano de 2025, pessoas se arrependerem do pó e da cinza por ter mexido comigo, com Deus vivo. E vai vir da parte dos Estados Unidos com ordens que terão que ser cumpridas. Acabou. Hoje pode dizer, é doidice, não vai tá bom, tá bom, tá bom. Até o dia 20 de março de 2025. Até o dia 20 de março de 2025, você do território nacional brasileiro. Eu não estou supondo, eu estou garantindo que eu sou um profeta, muitos me têm como vidente, e eu tenho certeza do dom que eu tenho, um dom espiritual. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. E eu dou data. Olhem meus olhos. O prazo é 20 de março de 2025. Na maneira que quiserem se espernear, Deus vai libertar o Brasil. Mas existe uma data, que eu vejo uma luz tão forte sobre essa data, que até hoje eu não entendi porque Deus não mudou. E Deus me diz assim, eu não mudo. É a data 20 de março. Eu vejo luz poderosíssima, como faróis, na data 20 de março de 2025. E essa luz era tão radiante que ela pendurava até o final do dia 21 de março. Ela ia do dia 20 de março e até o dia 21 de março, meia-noite. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Agora, nesse exato momento, é 14 de 12 de 2024, 17 horas e 25 minutos, 17 horas e 25 minutos, dia 14 de 12 de 2024. Quando eu estava hoje, acordado, na madrugada, eu não dormi até o presente momento, eu li um cronograma, eu não sonhei, foi a primeira vez que eu vejo escrito na minha frente assim, dentro do quarto. E eu fiquei até as 4h30 da madrugada. Agora pode gravar, que eu vou passar o que eu vi. Eu vou detalhar, gente, eu vou desenhar, vai ficar tão claro esse desenho. Eu vi, eu sou um profeta, muitas pessoas me têm como vidente. Tá? Meu pai espírita, minha mãe espírita, muitos filhos me levaram para o centro espírita para desenvolver a mediunidade, porque os mesmos ficavam espantados com coisa que eu dizia com 9 anos, e acontecia, com 10 anos acontecia. Então eles me levaram, porque eles eram espíritas, mas espíritas praticantes, muito mais a minha mãe. Minha mãe tinha um dom de vidência assim, muito grande. Né? Com 15 anos de idade, eu aceitei Jesus como Senhor Salvador. 15 anos de idade, eu aceitei Jesus como Senhor Salvador. Descobri, então, que o meu chamado era profético. No livro de Samuel, o vidente do passado, o vidente, é o mesmo profeta de hoje. Dizia também no live do dia 12 de 2024, que a ordem do produto não altera o resultado. E eu estava ali vendo aquele cronograma, começo agora, e olhando aquele cronograma todo, que eu via claramente escrito, né, eu vou desenhar todo o cronograma dos acontecimentos. O Senhor mandava dizer a data do dia 25, do dia 15, que ainda vai dar amanhã. Isso eu comecei a falar no dia 29 do 11, que até o dia 15 do 12 de 2024, grandes coisas bombásticas aconteceriam. Eu não sei se você tem noção do que está acontecendo hoje no território nacional brasileiro. Eu me lembro muito bem que quando Deus me deu um sonho, que quando uma autoridade descesse ao hospital, não morresse, descesse ao hospital, iria acontecer o maior reboliço do território nacional brasileiro. O que vai acontecer nos 36 anos não acontece na história da democracia brasileira, ou eu não vivi essa época, mas tios meus viveram, ou
aquilo que se diz ditadura militar. Eu olhava e via, e lia, conseguia ler. E interessante que o Espírito de Deus está escrevendo aqui para mim agora, eu estou conseguindo ver a mesma coisa escrita que está aqui na tela, do que eu passei a noite toda desta madrugada lendo. Então eu vi um grande rebuliço nos Estados Unidos da América. Eu vi pessoas, o ano de 2025 será o ano do arrependimento. O ano de 2025 será o ano do arrependimento por parte daqueles que desafiaram o Deus vivo no território nacional brasileiro. Essas pessoas irão se derreter de grande arrependimento, aqueles que desafiaram o Deus vivo no território nacional brasileiro. Eu estou lendo aqui, o Senhor está dizendo, eu irei fazer com o ano de 2025 pessoas se arrependerem do pó e da cinza por ter mexido comigo, com Deus vivo. A mesma coisa que quando Paulo perseguia os crentes, lavava ele levou no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, ele disse, quem Senhor, Senhor, por que tu me persegues? Aí o Senhor dizia, Paulo disse, eu não te persigo, e o Senhor disse, sim, você me persegue. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo, quem te persegue. Será o ano do arrependimento. Pessoas irão se arrepender do dia que fizeram coisas injustas no território nacional brasileiro. Deus manda dizer que não volta atrás. Vai acontecer. Não há como voltar atrás. Será o ano de 2025 do arrependimento de pessoas que mexeram com Deus vivo e agindo com muita injustiça. Deus irá quebrar o arco do forte. Deus irá quebrar o arco do forte. Deus irá quebrar o arco do forte e romper todas as alianças que, porventura, poderiam dar sustentabilidade aos fortes. E os fortes se tornaram fracos. Aos olhos de todas as televisões nacionais, telejornais, um blog, site nacional e internacional, vocês irão ver. Vão ver também a maior quebra de protocolos já existente na história. Chama-se protocolos, todos serão quebrados protocolos. Vai ser quebrado protocolo como se quebra castanha, no castanhal. Vai ser um negócio assim incrível. A diplomacia não funcionará de maneira hipótese alguma até que Deus estabeleça a sua vontade sobre o território nacional brasileiro. Eu não estou supondo, eu estou afirmando porque eu estou lendo na tela o que eu li no quarto que apareceu na escuridão, apareceu a escrita. E eu comecei a ler aquilo e vocês estão tendo um cronograma. Não pense no Natal de vocês, não pense no Ano Novo de vocês. Pense no Brasil de vocês. Porque a hora do confronto que eu disse, também há muito mais de 7 meses, a hora do confronto está chegando, muito mais de 7 meses. Acabou, será que vocês não estão percebendo, não? Quer mais o quê? Você acha que está parado de um lado e o outro está atacando? Não. O outro está se preparando para o ataque. Então, vai vir decretos, ordem. Não tem como, isso aqui não existe. Um país não pode se meter no outro, não vai ter diplomacia mais, querido. Se não vai ter diplomacia, não vai ter hierarquia, não vai ter mais nada. Deus vai quebrar o protocolo. E vai vir da parte dos Estados Unidos com ordens que terão que ser cumpridas. Acabou. Hoje pode dizer, é doidice, não vai acontecer não. Tá bom. Até o dia 20 de março de 2025. Até o dia 20 de março de 2025, vocês do território nacional brasileiro. Eu não estou supondo, eu estou garantindo que eu sou um profeta, muitos me têm como vidente, e eu tenho certeza do dom que eu tenho, um dom espiritual. E na live do dia 12 de 2024, Deus disse que vocês iriam ficar simplesmente assustados com as minhas lives, atemorizados com as minhas lives. Eu vi uma parábola, um dito brasileiro. E isso abre muito forte no meu ouvido. O Senhor disse, escuta, no sonho das primeiras horas do dia 17 de 12 de 2024, à madrugada. Agora, nesse momento, são 19h42. E o dito brasileiro que dizia é, o feitiço cairá sobre o feiticeiro. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. E o Senhor me fazia ouvir aquelas palavras, e eu ouvi algumas vezes. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. Sim, Senhor. E Deus me dizia o seguinte, o arco do forte será quebrado. O arco do forte será quebrado. Primeiro livro de Samuel 2:4. Primeiro livro de Samuel 2:4. O arco dos fortes foi quebrado. E os que tropeçavam, foram cingidos de força, os fracos. Os fardos se alugaram por pão e cessaram os famintos, até Esther deu a luz. 1 Samuel 2:4. O arco do forte foi quebrado. Não cairá uma só vírgula dessas palavras que eu estou dizendo. E eu dou data. Olha nos meus olhos. O prazo é 20 de março de 2025. Existem 3 datas importantes que eu não esqueço, que Deus me mostra ela sempre. Eu ando aqui em casa e a visão normal desaparece. É incrível. Eu não sei se tem alguém espiritual aí que sinta isso, sendo de qualquer crença ou religião. Eu ando e o Senhor me faz, eu vejo os nomes e as letras na minha frente. Eu vejo a data 12/1.
12 de janeiro de 2025, hein? A data é março de 2025. Estou corrigindo. Março de 2025, tá bom? A data limite. Mas eu vejo a data 12 de janeiro de 2025, 22 de janeiro de 2025 e vejo a data 20 de março de 2025. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. O Brasil não passará. Não adianta alguém dizer que Donald Trump não está de olho no Brasil. Os 10 primeiros dias do mandato dele, irá dizer se ele está de olho no Brasil ou não. Porque eu vi algo fixado nele no espírito, eu conheço esse espírito. Eu vejo algo fixado nele, dado por Deus, enviando um espírito para que fixasse o Brasil. E ele não vai esquecer do Brasil. Autoridades brasileiras poderão ter os seus vistos caçados. E ele pode taxar o Brasil nos 10 primeiros dias do mandato dele. Vocês estão entendendo? Esses 10 primeiros dias do mandato, eu não quero que você esqueça da data 22. Tudo que vai acontecer hoje, desde o dia que eu falei, há mais de 2 meses atrás, já está valendo, não é especificamente a data 22. O que vai acontecer hoje, o que vai acontecer dia 21 e o dia 22. É uma luz. E vai aí até o dia 20 de março. Eu nunca também mudei. É outro farol, muito mais importante. Até lá, todos terão um norte. Uma direção definitiva de como vai ficar o Brasil. E uma coisa que eu não mudo. Desde 2023, mês 4 também, Deus libertará o Brasil. Deus vai libertar o Brasil. Podem se espernear. Da maneira que quiserem se espernear, Deus vai libertar o Brasil. Isso quando vocês ouvirem e se concretizar o que eu estou dizendo aqui, você vai dizer impossível. Eu já disse que o possível eu deixo para os que estão começando uma vida espiritual. Eu já tenho a minha 37 anos. O impossível é o Deus que faz. Vai acontecer algo, tem uma data tão linda, é uma data muito iluminada. Eu falava do dia 22, do que aconteceu eu não quero falar. Tá aí. Os cortes você tem que assistir ele completo e tem que compartilhar. Dia 22, acontecimento do dia 22, está aí. Mas existe uma data que eu vejo uma luz tão forte sobre essa data que até hoje eu não entendi porque Deus não mudou sobre essa data. E Deus me dizia assim, eu não mudo. É a data 20 de março. Eu vejo luz poderosíssima, como faróis, na data 20 de março de 2025. E essa luz era tão radiante que ela pendurava até o final do dia 21 de março. Ela ia do dia 20 de março e até o dia 21 de março, meia-noite. Que coisa. E eu vi tanta luz, tanta algo iluminado que eu não entendo até hoje, porque Deus escolheu o dia 20 de março para centenas e centenas de grande acontecimento que seria incapaz qualquer um encobrir aos olhos de todos os brasileiros e do mundo todo o que Deus vai fazer até essa data. É impossível. Compartilha com mais 1000 pessoas essa live agora e escuta o que eu vou dizer. Depois que acontecer tudo isso, eu vi um formigueiro no território nacional brasileiro. Eu vi um formigueiro no território nacional brasileiro. Depois que acontecer tudo isso que eu disse e afirmo, porque os sonhos que eu tenho são reais, eu vi um grande formigueiro que não tinha fim, maior do que o estado do Ceará. Mas muito maior, que não conseguia ver o chão, só as formigas. E o Senhor dizia, essa é a população. São cidadãos e cidadãs brasileiras. São a sociedade, a comunidade. São eles. Preste bem atenção. André Pereira, vem cá. Existe um problema, gente, olha para mim, por favor. Não tenha isso aqui como uma informação qualquer. Isso não é, gente. Em nome de Jesus, não é. Olha para cá, pelo amor de Deus. Existe um problema que o governo vai descartar. Porque, segundo as autoridades governamentais do Brasil, eles não vão nem acreditar nesse problema. Eles não vão acreditar nesse problema. E eles vão descartar porque isso aqui não ofende a gente, não. Não vai ofender, não. Isso não ofende. Com esse problema, que eles vão descartar, vai criar um problema insustentável e irreconciliável. Insustentável e irreconciliável. E vai chamar a atenção do mundo todo
Essa será a parte definitiva. Este problema, André Pereira e nação brasileira, eu consigo não sair dele aqui nesse exato momento. Parece que eu voltei para dentro do sonho. O governo brasileiro, as autoridades do Brasil não vão dar ênfase. Isso é probleminha besta, deixa isso aí. É onde eles irão mesmo se acabar. Porque vai se tornar um problema insustentável e irreconciliável. A chegar a um ponto que todos irão dizer: existe um espírito de trairagem dentro do governo que vai se manifestar. Vocês nunca viram em live de quem quer que seja ouvir falar disso. Um espírito de trairagem que irá se manifestar dentro do governo, dentro do poder. Vejam os dias e horas que vai acontecer isso que nesse exato momento eu estou dizendo do sonho que foi completamente real. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Se as palavras que saem da minha boca saem de um homem normal, não se preocupem. Mas se é de um homem cuja boca é direcionada e guiada por Deus, se preocupem. As minhas casas que levam meu nome não me glorificam em espírito e em verdade, mas da boca para fora, não tornando assim sal da terra e luz do mundo, a minha igreja. A mesma deixando de salgar, coisas ruins acontecem, mas por graça e misericórdia, eu, Senhor, estou intervindo na nação brasileira. Irei quebrar o arco do forte nos 3 poderes. Mostrarei aos planetas e às nações quem está agindo por trás do Brasil. O meu golpe será fatal. Libertarei a nação brasileira por mães e pais que gemem e choram, e por causa de meus escolhidos, que ainda permanecem firmes em meio a milhões de mamão. Pessoas que amam e adoram o dinheiro, que se desviaram dos seus preceitos e finalidades. Eu ainda sou o dono da terra. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. A astúcia, malignidade dos espíritos que agem no Brasil estão agindo com muita pressa, milhares e milhares de vezes à frente daqueles que se dizem fazer o bem, ser de direita, agir pela moralidade e legalidade, contra o aborto, contra o crime, contra tudo aquilo que minha palavra condena. Eles são retardados e fazem com que o mal ultrapasse, mas eu, Senhor, irei intervir. E todo o globo terrestre. O interessante aqui, gente, é que Deus não abriu mão da data 20 de março. Essa data para Deus é muito importante, porque nem eu sei por que essa data é tão importante. Eu já perguntei diversas vezes, mas não sei. Até o dia 20 de março de 2025, a população nacional brasileira e aqueles que têm algum desenvolvimento espiritual, os cristãos, irão ver um alinhamento, vai haver um alinhamento. E neste alinhamento, que se dará até o último dia de janeiro de 2025. Na continuidade, eu continuarei fazendo a minha vontade. O mês de fevereiro de 2025 é um mês de grandes lutas e batalhas. Mas o dia 1º de fevereiro é o dia que o inferno estará em pé sobre o território nacional brasileiro, o dia 1º de fevereiro de 2025. Com muitas coisas maliciosas e malignas, acordos feitos, alinhados com aperto de mão, em pró aos seus próprios interesses. Por isso eu descerei com praga, enfermidade e morte sobre os alicerces dos poderes. Repugnindo eu, o Senhor. E por causa que a nação se afastou da parte espiritual, sofrerão dano aqueles que dominam ou exercem autoridade sobre a população. Qualquer um.
Até o dia 20 de março de 2025, aqueles que têm algo espiritual e que entendem da espiritualidade saberão que esse alinhamento foi necessário para que não haja mais nada encoberto. Vai ser revelado aos olhos de todo mundo tudo aquilo que foi encoberto há 4 anos e 9 meses. Tudo aquilo que foi encoberto há 4 anos e 9 meses, vão vir tudo à tona até o dia 20 de março. Esta data é importante para o reino espiritual. Uma força grande e extraordinária no dia 20 de março e até meia-noite, no dia 21 de março de 2025. Os meus guerreiros estarão batalhando na nação brasileira. Não adianta tentar se levantar. Não adianta. Não vai. E o Donald Trump e Elon Musk não vai mudar. Não vai mudar. Todos vocês têm que se preparar. Nem que eu diga bilhão de vezes, se prepare, porque o negócio não vai ser fácil. Eu falo da parte espiritual dos sonhos que eu tenho. De sonhos que eu tenho. Então eu vou resumir o que Deus está mandando resumir. A parte espiritual voltada a todo o território nacional brasileiro. A libertação do Brasil está decretada e acabou essa história. Não tem ninguém que diga que não. Isso aqui ninguém vai poder mudar. Vai haver penalidades vindo dos Estados Unidos, como parecido com esse tal de crime de lesa pátria, que vem lá do Pentágono, que vem dos Estados Unidos, do governo, que vem do FBI, sobre pessoas aqui em território nacional, que não vai ser crime brasileiro, vai ser internacional. E vocês verão isso, porque eu vi nesses papéis. Eu já disse que sonhos são sonhos. Os sonhos podem acontecer como não, mas como 98% acontece, eu fosse diante e ficava atento no que pode acontecer. Ficava muito atento no que pode acontecer. Depois eu vi como se Deus provocasse. E Deus provoca. Provoca. Deus provocava, sabe, a injúria, o brincado do presidente do Brasil, dizendo que não comer mais ovo, vai comer ovo agora de pata, vai comer ovo agora de ganso, sei lá o quê. Enquanto o pobre não pode nem comprar uma bandeja de ovo. Brincando sobre a picanha, sobre o churrasco. Agora, eu nunca disse isso na vida. Nunca disse. Mas vou dizer pela primeira vez. Senhor presidente, em pouquíssimo tempo, sua vida vai virar de cabeça para baixo. Em 62 dias a contar de hoje, sua vida vai virar de cabeça para baixo. Nunca lhe aconteceu, desde o tempo que o senhor começou a militar, na política, o que vai acontecer em 62 dias a partir de hoje. Em 62 dias, por causa da brincadeira, da farofa, do cuscuz, do ovo de pá, que nós sabemos que o pobre nem uma bandeja de ovo está podendo comer. Isso Deus diz, eu estou vomitando este homem da minha boca. Bem, isso é um sonho. E se esse sonho vai acontecer em 62 dias, não há terreiro de Umbanda que banda feitiço magia negra lá em Cordó do Maranhão que possa mudar o que eu estou dizendo. Não, mas estou nem preocupado. Será vomitado da boca completamente. Visto que nem é morto, nem quente, nem frio, estou pronto a te vomitar da minha boca. No livro de Apocalipse 3:16, livro de Apocalipse 3:16. Assim porque és morno, nem é frio, nem quente, eu estou pronto a te vomitar-te da minha boca. Livro de Apocalipse 3:16. Assim porque és morno, nem é frio, nem quente, estou pronto a te vomitar da minha boca. São 62 dias. No sonho, Deus batia eu vi um martelo descia, para libertar o território nacional brasileiro. Deus vai dar um norte de todos os grandes acontecimentos até o dia 20 de março. Um norte de todos os grandes acontecimentos que não acontecer nesses 2 anos, mais de 3 anos, vai acontecer. Vai ser algo de 36 anos, é isso? 36 anos vai acontecer até o dia 20 de março. Mas o martelo que eu vi descendo no meu sonho, batia sobre o presidente da República Federativa do Brasil, hoje, atualmente, no cargo, eu estou vomitando da minha boca. Em 62 dias, tudo vai virar contra a Vossa Excelência. Essa é uma parte espiritual. Um sonho que eu tive. E eu estou repartindo o sonho. Eu cogita mesmo deixar o cargo de deputado federal em definitivo, permanecendo aí nos Estados Unidos até a próxima eleição, em 2026. Se o senhor cogita deixar o cargo em definitivo após os 120 meses. Sim, positivo. Cogito. Eu só vou ter tranquilidade para retornar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não for mais ministro da Suprema Corte ou estiver, sendo posto ele no devido lugar dele. Fora isso, não tenho a possibilidade de retornar ao Brasil. Eu não serei mais um inocente preso injustamente para ver, fazer minha esposa me visitar num presídio e que os meus filhos cresçam sem a minha presença. Isso daí não é justiça, isso daí não é democracia. O meio político foi surpreendido hoje pela decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar do PL de São Paulo pediu licença do cargo na Câmara e disse que vai ficar nos Estados Unidos. Ele deve pedir asilo político.
Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo para anunciar a decisão de permanecer nos Estados Unidos. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. O afastamento do cargo de deputado pode ser por até 120 dias, mas não há previsão de Eduardo Bolsonaro retornar ao Brasil. Ele está nos Estados Unidos com a família desde o fim de fevereiro e deve pedir asilo político ao governo americano. Em visita ao Senado, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a decisão do filho. A decisão foi dele, até eu parabenizei pela coragem, um momento muito difícil, é para nós também, eu fico mais um filho meu, 2 netos, a esposa dele, tá? Somos privados desse convívio, mas lá, repito, tem mais chance de mais oportunidade de lutar por liberdade para todos nós aqui no Brasil. Aqui qualquer coisa virou ato antidemocrático. Cadê uma pessoa importante? Não vem disso há pouco tempo que atacar uma instituição é atacar a democracia. A decisão de Eduardo Bolsonaro foi tomada no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o pedido de investigação e apreensão do passaporte dele. O Partido Liberal, que iria indicar Eduardo Bolsonaro para a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, teve que mudar de planos. Agora o cargo deve ficar com o deputado Felipe Barros, também do PL. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Olha isso, segundo documentos secretos revelados ontem, no âmbito do dossiê JFK do John Kennedy, sobre o assassinato de Kennedy, que Trump mandou revelar. Olha isso, em 1961, Mao Tse-tung e Fidel Castro ofereceram armas e tropas para Leonel Brizola aqui no Brasil, para garantir a transferência de poder para João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. Mas Brizola recusou, temendo intervenção militar, sabe de quem? Dos Estados Unidos, como resposta. Olha, eu vejo que Trump vai revelar muita coisa. Não tem nem 3 meses que ele assumiu o poder e está tornando público esquemas mundiais muito além dos Estados Unidos. Eu estou gostando de ver, muita coisa oculta será revelada. Continue firme, Trump. Que Deus te proteja. Vamos que vamos. Isso que eu vou apresentar para vocês agora é uma bomba histórica. Vai ter muito professorzinho de história esquerdista revoltado com esses documentos que acabam de ser publicados nos Estados Unidos. Quem poderia imaginar que uma decisão do Donald Trump de tornar público arquivos que até então eram sigilosos, trancados a 7 chaves sobre o assassinato do John F. Kennedy, isso mesmo, John F. Kennedy, que durante várias décadas muitas pessoas tentou entrar em contato, ler, divulgar, Donald Trump tornou público, a CIA está revoltada com ele, e o curioso é que nesses documentos que foram tornados públicos agora, trouxe informações muito importantes sobre o tal golpe militar do Brasil. Uma dúvida não, mas um embate que se tem muito entre direita e esquerda. A esquerda fala que essa história de comunismo no Brasil é um fantasma, é uma imaginação, que o Brasil nunca correu risco de se tornar um país comunista, que essa é uma desculpa que os militares tiveram para dar o golpe em 1964. Foi o golpe e eles estavam dando desculpa e a desculpa era o comunismo. Nunca houve o risco de comunismo no Brasil. Vai ficar difícil para eles repetirem isso agora, tá? Porque os documentos, eu vou mostrar apenas alguns para vocês aqui, mas esses documentos provam, sem a menor sombra de dúvida, a ligação entre pessoas no Brasil, autoridades políticas, até diplomatas, com China, Cuba e União Soviética, como que o Partido Comunista Brasileiro, os comunistas daqui eram financiados, treinados por Cuba, por China e também pela União Soviética. Isso aqui vai mudar muito o livro de história. Deveria, não vai porque os professores de história não vão abrir mão disso, mas deveria, vamos lá. Então eu separei aqui alguns documentos, vou mostrar só de relance e vou falar sobre cada um. Esses documentos estavam guardados às 7 chaves, era do mais alto sigilo, envolvendo as investigações da CIA sobre o JFK, o presidente dos Estados Unidos, né? Que foi assassinado com tiro na cabeça, porque ele estava andando num carro conversível, que virou filme, isso é histórico nos Estados Unidos. Pois bem, eu vou ler pra você apenas o que tá nesse documento daqui, tá? Então é um documento sigiloso, de comunicação da CIA, né, Central Intelligence Agency, e aqui fala o seguinte, ó. Durante a semana de 27 de agosto, o presidente do partido Mao Tse-tung, do Partido Comunista Mao Tse-tung, e o premier Fidel Castro de Cuba, ambos ofereceram apoio material, incluindo voluntários, para Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que estava liderando a luta no Brasil para assegurar a sucessão do presidente e do vice-presidente João Goulart, depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Brizola não aceitou a oferta, embora tenha apreciado o apoio moral, porque ele não queria, ele não queria, para, entre aspas, criar um assunto internacional na crise da política brasileira. Brizola, obviamente, estava com medo de que, se a oferta fosse aceita, os Estados Unidos poderiam interferir. A oferta de ajuda de Fidel vazou para a imprensa. Isso aqui é um, tá? Vou pegar esse aqui agora pra você. Esse aqui é o seguinte. Aqui fala sobre uma investigação da CIA sobre as rádios no Brasil. E aí fala, ó. Aqui, começa aqui, ó. Rio Grande. O Rio sozinho tem 7. Similar ou... Ok, vou aumentar aqui que tá muito pequeno. Aqui, aí pronto. Organizações similares existiam no nível nacional, tais como Sociedade de Amigos de Cuba e o Comitê Nacional contra a Intervenção em Cuba. Cuba também transmitia diariamente para o Brasil em português. Cuba transmitia para o Brasil em português. Brasil, sob Goulart, também apoiou Cuba, ofereceu a Cuba, né? Financiou a Cuba uma excelente base para promover frentes de grupos do Cuba, que apoia a Cuba no hemisfério inteiro. Nossa. O Congresso Constituinte de um único centro da trabalhadores da América Latina, que era planejado para reposicionar ou recolocar a moribunda Confederação dos Trabalhadores da América Latina. É daqui que veio o partido PT, né? Provavelmente. Aconteceu em Brasília no fim de janeiro. A delegação brasileira para o apoio a Cuba, Second Latin American Congress, o segundo Congresso da Juventude da América Latina, aconteceu em Santiago, Chile, on 9 de março, foi liderado pelo presidente Goulart e pelo sobrinho do presidente Goulart, que trouxe uma carta do presidente warmly, apoiando a conferência. O Brasil was also used as a transit area for some Latin American. O Brasil foi usado como área de trânsito para alguns subversivos da América Latina, retornando para seus países depois de ter recebido treinamento em Cuba. E aí continua. No final de abril, os dissidentes do Partido Comunista do Brasil, que seguiram
o Partido Comunista Dissidente do Brasil, que seguiu uma linha pró-China, Directed to Cuban Training Leaders, foi anunciado por ter direcionado a 2 líderes que haviam sido treinados em Cuba para começar operações paramilitares em São Paulo e Goiás. Eles foram treinados e eles vieram para São Paulo e Goiás para começar operações paramilitares. Communist Party brasileiro, aqui, o Partido Comunista Brasileiro, membros do Partido Comunista Brasileiro tinham sido encorajados pelos seus camaradas em Cuba. Muitos têm sido treinados em Cuba, mas mas não se sabe se a Havana deu a eles direto apoio. E continua. Brasil. Antes da queda do presidente Goulart, Cuba foi engajada em uma atividade subversiva, em um esforço de atividade subversiva no Brasil, provendo fundos, treinamento de guerrilha e apoio de propaganda para comunistas e grupos de apoio a comunistas. Operando primariamente através da embaixada no Rio de Janeiro, a Havana colaborou proximamente com Francisco Július Peasants Leagues, a Liga dos Camponeses, no Nordeste do Brasil, e com Leonel Brizola, Goulart violentamente anti-americano, cunhado. O ex-embaixador cubano privadamente descreveu Brizola como sendo um dos melhores prospectos para começar uma revolução estilo Castro no Brasil. O embaixador aparentava estar favorecendo ele sobre Júlio desde no final de 1993 até a queda, né, em abril. Aqui é eu peguei só 3 documentos da CIA. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Aqui o Mário Naufal, né, que escreveu isso aqui, ó. Cadê a tradução? Aqui que ele colocou. CIA usou uma maleta diplomática brasileira para transferir inteligência para Cuba. No final de 1962, agentes do campo da CIA descobriram uma rota de correio segura entre Miami e Havana usando o sistema de mala diplomática do Consulado Brasileiro. Agentes estavam investigando contatos cubanos em Miami e Nova York, rastreando indivíduos com ligações com operações dentro de Cuba. A mala transferida mensalmente entre o Consulado Brasileiro em Miami e a Embaixada em Havana tornou-se um canal secreto para o envio de cartas e materiais de inteligência para Cuba, protegido por proteções diplomáticas. E aqui o Leonardo Dias fez um resumo. Só pra vocês entenderem a gravidade disso aqui, tá? O que esse cara fala? Não houve a menor possibilidade de comunistas terem influenciado no Brasil nem nada disso, pois a CIA estava de olho e a CIA tem vários relatórios sigilosos mostrando que a China, Cuba e a União Soviética interferiam diretamente e treinavam pessoas aqui dentro do Brasil para fazer uma revolução estilo Fidel Castro, estilo Che Guevara, que é sair matando seus opositores. Inclusive treinaram em São Paulo e em Goiás, aqui no meu estado. Vocês entenderam que o golpe de 1964 agora, tá cada vez mais claro, foi na verdade o contra-golpe? Então vamos lá. O que o cara fala aqui, ó? Envolvimento cubano no Brasil, os documentos provam envolvimento cubano no Brasil. Apoio a Brizola, né? Os comunistas viam Brizola como o mais provável novo Fidel Castro do Brasil. Trabalho de propaganda cubano no Brasil. Aqui, ó, Cuba mantinha uma operação de propaganda significativa, incluindo a prensa latina, financiamento de jornais comunistas e institutos culturais brasileiros cubanos espalhados por todas as grandes cidades, incluindo 7 apenas do Rio de Janeiro, tá? Isso aqui virou Rede Globo, isso aqui virou Estadão, Folha de São Paulo. Continuando. Treinamento de brasileiros em Cuba, né? Até o Zé Disseu foi um desses que foi treinado lá, tá? Cerca de 400 brasileiros viajaram legalmente para Cuba e aproximadamente 50 receberam treinamento específico em guerra de guerrilha, entre julho e agosto de 1961. Um grupo inicial de 12 brasileiros foi enviado para receber treinamento. Documentos indicam que pelo menos 37 brasileiros foram treinados em uma base militar cubana. Conexão Brasil-Cuba na subversão latino-americana. O Brasil foi usado como área de trânsito, né, para agentes subversivos. Descoberta de armas e literatura comunista no Brasil. Um centro de treinamento guerrilheiro do estado de Goiás foi desmantelado. Apesar de algumas alegações de que as armas encontradas eram de origem cubana, as autoridades americanas acreditavam que eram brasileiras. Políticos brasileiros mencionados. Diversos nomes de políticos brasileiros aparecem nos documentos, incluindo Sérgio Magalhães, Barbosa Lima Sobrinho, Gabriel Passos, Josué de Castro e Francisco Julião, entre outros. Então, nós estamos no momento onde agora nós temos documentos reais, verídicos, históricos da CIA. E está vindo muita bomba por aí. A CIA participou do assassinato do JFK. Ela participou. A CIA virou um estado paralelo, que não seguia ordens do presidente e não aceitava que o presidente queria acabar com a guerra. Então, assim, é muita coisa. Cara, isso aqui é só referente ao Brasil. Vai vir muita coisa sobre o assassinato do JFK. Esse vídeo ficou longo, mas é porque ele é muito importante justamente para mostrar que aquilo que nos contaram durante tantos anos, da ilusão dos militares, do suposto golpe comunista, não era ilusão. Um golpe comunista estava sendo preparado no Brasil e o exército daquela época, quando o exército era de verdade, quando as forças armadas realmente eram patriotas, naquele momento defenderam o Brasil. Urgente, a casa caiu. Os Estados Unidos estão atacando Alexandre de Moraes. Deputados americanos, nesse momento, pedem ao presidente Donald Trump para ir para cima do Moraes, dizendo que ele é um perigo, não somente para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. Deputados estão pedindo ao presidente Donald Trump, ao Marco Rubio, que aplique a lei Magnitsky. Meu amigo, e pior, lembra você que o próprio Marco Rubio, quando simplesmente era um senador no governo Biden, ele pediu para o secretário, então, né, o secretário de Estado, então, Anthony Blinken, que fizesse sanções contra Alexandre de Moraes. Só que ele hoje é o secretário do presidente Donald Trump e ele, como secretário de Estado, ele também pode implementar a lei Magnitsky. Ou seja, o bicho tá pegando. Agora a pergunta é, será o fim de Moraes? Então assista a gente até o finalzinho que vamos falar sobre isso. Será que agora o Alexandre de Moraes está vendo a realidade, o problema que ele se meteu? Será que agora ele cai ou o Brasil vai se perder de vez? Vamos para o Eduardo Bolsonaro, vamos lá. Notícia de última hora, parlamentares americanos pediram ao presidente Trump sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes e citam o caso do exílio. Tem uma matéria aqui no Metrópolis dando conta de que deputados dos Estados Unidos pedem a Trump que puna Moraes com severa lei. A carta assinada pelos parlamentares afirma que Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos. E solicita proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. A matéria relembra aqui. A iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk e despacha com Trump na Casa Branca. E agora conta com o apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além da perda do visto. É o que eu tô falando. Só perder o visto vai ficar muito barato. Porque tudo, né, encaminha, tudo que é convergindo para que algo muito mais sério venha a ser feito contra o Alexandre de Moraes em virtude das violações de direitos humanos. Tem o caso do prisão, mas também tem muita interferência dentro dos Estados Unidos. Né, o Alexandre de Moraes ordenou a prisão de uma pessoa, né, uma cidadã americana, a partir de tweets que ele estava dando dentro do território dos Estados Unidos. Ele comprou briga com empresas americanas, X, Rumble, Truth Social, né, dentre outras, e isso daí está se acumulando. Não vai demorar muito, né, Alexandre de Moraes vai ter sanções decretadas, pode anotar. Uau, a casa caiu, pessoal. Olha só, eu quero mostrar uma coisa que muito poucas pessoas estão falando sobre isso aqui. Talvez ninguém tenha mencionado isso aqui. Olha aqui, isso aqui é a carta, né? Essa carta que tá aqui, você vê que tem o nome do congressman, do deputado, tudo direitinho, oficial. Peguei lá no X do cara, né, pra ter certeza. Então essa aqui você já ter visto hoje, nós bombou em tudo quanto é lugar. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter encontrado isso aí, falei pro pessoal da trincheira. Agora, o que você não sabia, ou talvez já esqueceu, porque eu falei sobre isso antes, é essa outra carta aqui. Essa carta aqui, ela foi feita em setembro do ano passado. Setembro de 2024. E você sabe que setembro de 2024 o presidente era o Biden. Então aqui
que tal? Alexandre de Moraes is acting like a totalitarian dictator. Ou seja, nem carta. Essa carta aqui diz o seguinte: o Alexandre de Moraes está agindo como um ditador totalitário. E ele pedindo ajuda, no caso, a carta endereçada ao Anthony Blinken, que era o secretário de Estado. Então, ok, mas Fábio, quem é que tá mandando essa carta? Olha aqui quem tá mandando essa carta, né? Então você tem a Maria Salazar mandando essa carta também, você tem o Rick Scott mandando essa carta também, e você tem várias outras pessoas mandando essa carta também. Então, junto a eles também, você ainda tinha o Ted Cruz, que pediu também sanções ao Brasil, e também, no caso, o Marco Rubio. Todos esses enviaram cartas para o Anthony Blinken, para o governo Biden, para o Biden fazer sanções. Então, muitas dessas cartas chegaram, no caso, até o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado. Só que, aqui você tinha o secretário de Estado, Anthony Blinken. Agora você tem a carta sendo enviada para o secretário de Estado, Marco Rubio, e para o presidente Donald Trump. Enviaram uma carta para o presidente Donald Trump e para o secretário de Estado. Então você vê aqui que, cara, eles pediam já essa punição ao Alexandre de Moraes desde quando o governo é Biden. Só que agora quem está pedindo é os mesmos deputados, os mesmos senadores, o mesmo senador Ted Cruz, o mesmo senador Marco Rubio, pedindo para o governo Trump. E o Marco Rubio, ele tem o poder de fazer. Vamos lá. Só que só pra você marcar aí, que é interessante a gente ver isso aqui. Mas olha só, isso aqui, o bicho tá pegando. Vamos lá. Olha. Deputados dos Estados Unidos pedem a Trump que puna Moraes com severa lei. Deputados do partido do Trump, Maria Elvira Salazar e Rick McCormick, enviaram uma carta à Casa Branca. Moraes é ameaça crescente aos Estados Unidos. Um ponto legal que eu achei na carta, eu li a carta toda, e provavelmente hoje às 15 horas a gente vai ler novamente, é que Moraes é uma ameaça crescente aos Estados Unidos. Não é somente uma ameaça à democracia brasileira. Porque, claro que os Estados Unidos lutar pelo Brasil é muito bom para nós brasileiros. Os americanos estão pensando, para que a gente vai lutar para esses brasileiros? Porque a América do Sul é importantíssima. Mas o mais interessante é que eles sabem que o Alexandre de Moraes é um perigo para os Estados Unidos. Deputados filiados ao partido do Donald Trump, Maria Elvira Salazar e Rick McCormick, enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos nessa quinta-feira, pedindo que ele puna o ministro Alexandre de Moraes do STF com a lei Magnitsky, que proíbe a entrada dos sancionados em solo norte-americano e impede transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. Pessoal, se a lei Magnitsky for usada contra o Alexandre de Moraes, automaticamente ele perde o visto de vir nos Estados Unidos. Ele não pode negociar com uma empresa americana, ele não pode negociar com a embaixada americana, ele fica isolado, ele fica um leproso. É isso que acontece. A iniciativa já havia sido cogitada pelo Elon Musk, que despacha com Trump na Casa Branca, e agora conta com o apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além da perda de visto. E lembrando a você, pessoal, aqui, que ontem nós fizemos uma live onde o Alexandre de Moraes ele deu um tiro no pé. Nós até falamos, será que o Alexandre de Moraes não sabe a burrice que ele tá fazendo? Então a gente falou sobre isso ontem. Então, coincidentemente, falamos isso e já veio essa bomba dessa carta. Olha só outra coisa que tá acontecendo aqui, que eu também não sei se você tá sabendo disso. Olha só isso aqui. Vamos lá, tem muita coisa acontecendo. Olha só isso aqui. Não sei se você tá sabendo disso, mas aqui da velha mídia. Olha o que a velha mídia tá falando aqui. Vamos lá. Eu queria iniciar a reportagem que tá na nossa página, inclusive, a reportagem essa da Letícia Casado, falando a respeito de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e o monitoramento, inclusive, mapeamento de bens de ministros no Supremo Tribunal Federal no exterior. Essa reportagem da Letícia hoje trata justamente dessa situação, né? A gente já tinha... Pessoal, olha a matéria, pessoal. Aliados de Eduardo nos Estados Unidos mapeiam bens de ministro do STF no exterior. Ué, estão com medo de perder os bens no exterior? Olha a bomba. Galera, se você não deu joinha ainda, dê o joinha. Se você não compartilhou ainda, compartilhe, porque isso é uma bomba. Olha o desespero. Eles começam a tirar os bens. Olha, tá sendo mapeado onde tá o dinheiro. Olha a loucura. Isso aqui é o burrol, hein? É o burrol. Vamos lá, ó. É sobre essa história do dinheiro investido por ministros no exterior que seriam alvo de bolsonaristas, e a Letícia traz essa reportagem com essa informação de que 2 aliados de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos estão levantando informações sobre os bens dos ministros no Supremo Tribunal Federal em solo estrangeiro. A Letícia Casado já está conosco ao vivo aqui, já vou dando as boas-vindas pra ela. Também a gente aguarda o pessoal que tá conosco na TV, não sei se ela já tá... Isso é muito bom, né? Isso na TV. É na TV falando sobre isso. Na televisão falando sobre os bens dos ministros sendo mapeado. Aí tem uma matéria que é um pouquinho melhor aqui. E hoje às 15 horas vou fazer a tradução da carta toda pra vocês, a gente vai ter mais papo sobre isso, né? Deputados dos Estados Unidos pedem que Trump aplique punição a Moraes. Republicanos Rick McCormick e Maria Elvira Salazar afirmam que o ministro do STF transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição. Os deputados republicanos, aqui tá o nome dela, Maria Salazar, aí você tem a matéria aqui embaixo você tem a palavra dele, quero ler aqui. Olha o que ele escreve. Olha o que o deputado americano escreve. O fato de que o Eduardo Bolsonaro, o congressista mais votado na história do Brasil e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, demonstra deterioração alarmante da democracia no maior país da América do Sul. O representante, Elvira Salazar, e eu enviamos uma carta à Casa Branca pedindo o uso do Global Magnitsky Act para tomar medidas decisivas contra o ditatorial juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, e potencialmente contra seus cúmplices nessas violações de princípios democráticos e direitos humanos. Nós encorajamos fortemente nossos colegas no Congresso e no Senado a se juntarem a nós na assinatura desta carta em defesa da liberdade nesta ação criticamente importante. Senador Marco Rubio e o real presidente Donald Trump. Que bomba! E avisa claramente, o uso é de global é no mundo inteiro. Não adianta o Alexandre de Moraes guardar dinheiro no banco no Brasil, não adianta o Alexandre de Moraes guardar dinheiro debaixo da cama. O Alexandre de Moraes, se for, realmente, se essa lei acontecer contra ele, ele tá ferrado. Essa lei, ela é chamada da lei da pena de morte financeira. E aqueles que estão ao seu redor também. Lembrando que eu não tô falando somente do Alexandre de Moraes, mas também dos seus cúmplices. Isso saiu agora, eu tô falando que foi uma bomba que o Eduardo Bolsonaro detonou. É uma bomba no colo do Alexandre de Moraes. Vamos lá que temos mais. Olha só, eu tô vendo algumas coisas aqui no X. Eu vou aqui no X melhor. Eu acho que dessa forma aqui a gente consegue ver melhor no X. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no X. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos lá no X. Eu botei aqui tudo no meu perfil pra gente ver melhor no X. Olha o que tá acontecendo no X. Se você não me segue lá no X, tá aqui, ó. É Vida Gringa. Ó, Vida Gringa. Aí você bota Vida Gringa ou você bota Gringa Vida USA, tá? Tô eu aqui. Olha só, acabei de compartilhar esse vídeo que legal. Mas aqui também vou mostrar isso aqui amanhã pra vocês. Aqui, olha o presidente Bolsonaro retweetando, né? Presidente Bolsonaro, ó. É com grande satisfação
orgulho que vejo esse importante apoio dos nossos irmãos americanos. Os parlamentares Rick McCormick e Maria Elvira Salazar representam muito bem a grande causa americana da liberdade. Como disse meu filho Eduardo, mais uma vítima do regime totalitário brasileiro. No Brasil, a justiça foi sequestrada pelos caprichos de um juiz que viola todos os mais básicos direitos humanos. A ameaça à liberdade não é um problema que afeta apenas o povo brasileiro, mas também nossos irmãos americanos. O Brasil é grande e importante demais para sucumbir nas mãos de uma tirania. Olha aí, esse aqui é aquele que mostramos pra vocês, a carta dele, o presidente Bolsonaro mandando. Esse aqui é o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Aqui você tem o senador falando também a mesma coisa. Olha isso. Alexandre de Moraes está brincando com fogo. A lei Magnitsky não é um mero detalhe burocrático. É um instrumento poderoso que pune aqueles que violam direitos humanos e atentam contra a liberdade, independentemente das fronteiras. Quando autoridades abusam do poder para censurar vozes dissidentes e minar a democracia, precisam ser responsabilizadas. Se o Brasil continuar nesse caminho, sofrerá sérias consequências no cenário internacional, restrição de vistos, sanções econômicas e perda da credibilidade perante as nações livres do mundo. Parabenizo o meu colega, a Maria Salazar, e o representante McCormick por tomar a iniciativa de enfrentar esses abusos à liberdade, e o Estado de Direito devem prevalecer. Galera, senadores americanos, deputados americanos, agora vão pra cima ali para que o Alexandre de Moraes, ele simplesmente volte à normalidade. Então agora é bomba, já não é mais, Fábio, vai dar problema não. A pergunta agora é quando? Essa semana? Semana que vem? Amanhã? Quando será? Quando será que irá acontecer? Essa é a grande pergunta. Quando será? Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês na nossa live e também 15 horas no canal Fábio Tom. Faremos uma análise muito mais detalhada sobre tudo isso, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo na próxima. Um abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.